Olá, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gente gravar o meu primeiro vídeo desse novo canal. Esse vídeo ele vai ser direcionado para conversas e situações que as pessoas vivem e às vezes, muitas vezes, se deixa levar por uma carência extrema. Hoje, nossa primeira conversa que eu vou colocar aqui, primeiro vai ser sobre essa questão espiritual. Como você perceber que Deus está te dando um sinal. Eu vou falar um pouco de uma experiência que eu tive, de várias que eu tenho, que foi de uma questão de relacionamento. Eu tive um relacionamento que eu sei que tem algumas pessoas que passaram por algo semelhante e eu acho que esse vídeo vai ajudar essas pessoas. Que a gente às vezes, poxa, tá na cara da gente, a gente fica tentando fantasiar, tentando não entrar nos detalhes. Às vezes a pessoa ela percebe que está sendo enganada, ou percebe que aquela relação ela não vai dar certo, mas ela prossegue. Existem casos, assim, eu já passei por isso e eu vou relatar aqui algo, um pouco de cada situações, de casos de pessoas que eu já consultei. Primeiro, acreditar demais em promessas de homem. Eu acho que isso aí é uma coisa que é um erro muito grande, porque o homem é o seguinte, o homem ele vive com você, naquele momento ele tá com você. Tudo que ele está dizendo, ele está naquele momento ali, ele está acreditando que ele vai vivenciar aquilo, porque ele está movido pela emoção, pelo desejo, que é uma emoção. Sentimento é uma coisa, emoção é outra, tá? Então, assim, as pessoas elas têm que entender que muitas vezes um homem está aqui com você, ele abraçando, lhe beijando, dizendo que ele ama, que vai fazer tudo por você, que você não se preocupe, que ele vai lhe ajudar, que você é uma pessoa especial, não é isso? Né? Sempre. Que você tem que... Isso no começo. Isso no começo. Que você tem que acreditar nele, que você está desiludida, que outras pessoas lhe enganaram, mas ele não é assim. Ele é uma pessoa muito de boa. Ele é um homem que está sozinho também, que quer um companheiro, uma mulher inteira. E isso faz com que a mulher, quando ela escuta o que ela, no caso, que ela está escutando justamente tudo que ela quer ouvir, porque aí é onde entra a questão da conquista. O homem, ele vai perceber a sua fraqueza. Eu digo homem não, o ser humano, né? Ele vai descobrir a sua fraqueza e ele vai lhe dizendo e vai percebendo sua expressão facial. Aí ele vai vendo que aquilo ali tá colando. Se você cortar, ele já vai mudar a tática. Prestem atenção. Se você disser, não, eu não tô importado com isso não, aí ele já muda. Já vem na conquista, já vem naquela coisa. Quem vai fazer não diz. Um homem que entra na sua vida e começa a lhe prometer mundos e fundos e fazer você se sentir especial, ele quer lhe levar pra cama. E se ele quer lhe levar pra cama e só é isso, ele vai lhe levar pra cama. Você pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, na hora que ele levar pra cama, ele vai sumir. Aí você vai dizer, meu Deus, o que foi que houve? Será que não foi ruim? Não, você pode ter sido uma expert na cama, você pode ter sido uma mulher sensacional. Mas o que ele queria era isso, ele queria desvendar, ele queria... O desejo dele era isso, ele estava focado naquilo. Então ele não vai evoluir. Outra coisa, o homem, quando ele quer fazer, ele faz. Esse negócio eu vou... Daqui a uma semana a gente resolve. Aí tem um pouco de paciência. Você estuda pra boi dormir. Essa palavra não existe quando o homem é apaixonado por uma mulher. Agora, quando ele está apaixonado e ele tem consciência que aquela paixão vai passar, aí ele fica embromando. Porque ele tem consciência que aquela paixão ela vai passar. Então aquela paixão ela não é um amor, ela não vai virar amor. E a gente, quando tem uma certa experiência, principalmente o homem que age muito com a cabeça, ele sabe. Agora, quando o homem sente na alma que aquela mulher, a mulher da vida dele, ele chega e ele vai fazendo, porque ele não corre o risco de perder a mulher. Ele não vai correr esse risco. Existe também alguns casos, claro e evidente, que vamos supor que a pessoa tem um compromisso, mas a pessoa está enrolada naquele compromisso. O homem, ele, quando ele é casado, tem filhos e ele se envolve com uma outra mulher, é porque existia uma brecha na relação. Ou porque ele não era, ou porque ele não prestava mesmo. Mas geralmente existe uma brecha.
Ele, naturalmente, tem as necessidades dele e a gente, quando casa, eu vou dizer pra você, eu digo isso por experiência própria, a gente muda. A mulher muda. A gente não tem a mesma, aquela... Não é nem quando casa. É quando a gente tem como eu posso te dizer? A gente tem um passatempo, né? Quando a gente vem para aquela relação e a relação não ela transcende, ela vira algo a mais, né? E aí você percebe que a relação, que a mulher ela vai se preocupando com outras coisas, ela vai se preocupar com o filho, e se tiver filho, aí a relação ela morna, porque ela evolui, ela vai passando de degrau em degrau, a relação ela não fica aquele fogo da paixão. Lógico que existem algumas relações que tem, isso aí são exceções, mas a maioria não. Ou o homem esfria ou a mulher esfria, isso aí é matemático. E quem já viveu um casamento sabe disso. Sabe que a gente não... Aquele amor, aquela paixão, aquele desespero no namoro, no noivado. Quando você casa, primeiro o psicológico ele já age acreditando que aquele relacionamento é para sempre. Ou que aquela pessoa é sua. Você pode fazer o que for, aquela pessoa é sua. Então você começa a acreditar que aquela relação não vai acabar, né? E aí você começa a demonstrar, cair as máscaras. Porque você começa a criar as autodefesas. Porque muitas vezes quando a gente tá se relacionando, a gente engole. Eu não vou dizer não, porque ele vai ficar com raiva de mim, pode me deixar. Só que quando você casa, você não tem mais paciência de estar criando um personagem. Então você começa a mostrar. Então isso começa a desgastar o casamento. De um jeito ou de outro. Sempre alguém vai ficar mais comedido e alguma parte da relação, ela vai estourar. E vai mostrar, não vai suportar. Então as diferenças vai ficando cada vez mais forte e a relação ela vai ficando desgastada. E mesmo que tenha amor de verdade, que tenha sentimento, né? Ela vai tendo as suas brechas, suas lacunas vão abrindo. E dessas lacunas tem pessoas que superam. Geralmente o homem, ele está mais propício, por ser mais levado ao instinto, a trair. Aí aparece alguém e tal, ele se envolve. E ele pode até se apaixonar por aquela mulher, querer ver aquela mulher, se encontrar com aquela mulher. Só que ele sabe a hora de parar. O homem em si, quando ele tem uma paixão, que ele sabe que aquela paixão vai passar, aquilo ali é fogo de palha. Ele sabe, aí ele fica na embromation. Aí ele fica embromando a mulher. Então você, mulher que está passando por isso, perceba que ele está lhe embromando. Então você comece a pisar o freio, comece a ir pro seu eixo e comece a ver que aquela relação ali... Um belo dia ele vai dar um pé na sua bunda e você vai cair sentado. Então é melhor você ter noção do que você está passando e vai vivendo aquela paixão, mas saiba frear. Eu vou falar de uma história que eu vivi, mas que assim, eu posso dizer para você que foi uma história de paixão, né? Essa pessoa estava separada quando eu conheci, não sabia de detalhes, né? E essa pessoa nós ficamos 4 meses namorando, primeiros 4 meses, menina. Ele me levou para conhecer o pai dele, a gente saía todo final de semana, sexta e sábado, a gente dormia junto quase 2, 3 vezes por semana. Então, era uma paixão que veio avassaladora. Eu jamais ia imaginar que ele tinha alguma coisa com outra pessoa. Que ele namoraria com outra pessoa. Ele tinha um amante, olha aí a confusão, para você ver como a gente se mantinha em cada confusão. Ele era separado, estava com alguns meses separado e vivia com a amante. Morava junto na casa da amante. E me conheceu numa festa. A gente começou a namorar. Foi aquela paixão mesmo, uma paixão mesmo. Não vou nem dizer que não foi porque foi. Talvez tenha sido a maior paixão da minha vida. Aí a gente teve, sabe aquela empatia? Sabe aquele encontro de alma? A gente saía pra dançar, a gente saía pra beber, a gente saía pra tudo. A gente ficava junto. Começou a virar uma doença, porque eu comecei a não querer que não passasse daquela evolução. Quando, com mais ou menos 4 meses, eu recebi uma ligação dessa mulher. A mulher falando que estava... que era a mulher dele. Eu digo, não é a mulher dele, não. Você deve estar confundindo alguma coisa. Essa mulher disse que era a mulher dele, que estava grávida. Estava com 4 meses de grávida, justamente o tempo que eu estava com ele. E eu achei que era uma doida. Se eu ia ligar pra essa doida, se eu tava apaixonada, deve ser uma doida. Desliguei o telefone, peguei ele disse que era conversa, que depois me explicava a história, que não sei o que, que era um rolo aí. E eu queria saber desse rolo. O que eu fiz? Tava tão bom
que eu me enganei e fiz de conta que aquela história não aconteceu. A história não existe. Essa história não existe. Não fui olhar em baralho, não fui olhar em carta. Sabe por quê? Porque eu tava feliz. Eu lá queria nada pra me desagradar. É aí aonde entra a experiência da vida. Porque se fosse hoje isso, eu ia perceber que a história estava mal contada. Eu ia começar, talvez não deixasse se estivesse apaixonada, né? Porque a gente que tá apaixonada é mais difícil. Mas eu, hoje em dia, em primeiro lugar, para me apaixonar é meio difícil, né? Mas aí você vai... Porque depois que você tem um filho, que você vive histórias, você vai... Pelo menos eu aprendi, né? Então você, nessa época eu não tinha filho ainda. Então você quer aquela pessoa, você começa a ficar naquela coisa de ele tá comigo porque ele gosta de mim. Então ele vai ficar comigo. Então você começou. Então isso aí eu negligenciei. Negligenciei o fato dele estar com uma outra pessoa. Aí eu fui descobrir que era verdade. Aí ele veio contar a versão dele. Ele foi até sincero comigo, sabe? Em alguns detalhes. Eu não vou dizer que ele mentiu. Ele foi até sincero, só que eu tava apaixonada. O que eu fiz? Eu ceguei. Eu não queria ver o que estava nas entrelinhas. Então, eu quebrei a minha cara, eu sofri, eu passei, eu posso dizer assim, alguns meses com aquela sensação de que o mundo tinha se acabado, porque você tem a sensação de cair do 10º andar, do 20º, vamos dizer assim, porque você dá de cara com a realidade que você não quer aceitar. Isso acontece muito. Isso acontece muito. E ele não deixou ela para ficar comigo. Ele era apaixonado por mim. Mas ele era apaixonado com o pé no freio. E eu aprendi a distinguir isso. Por uma vivência minha, né? Ele sabe. Então a gente sabe quando o homem é apaixonado, que ele vai mesmo soltar o freio e vai-se embora. E a gente, no fundo, a gente sabe quando um homem é apaixonado, ele gosta. A gente sabe, fulano gosta de mim porque ele dá sinais, porque ele vem. O homem não vai ficar com a mulher, não vai correr risco sem ele estar envolvido, não. Só que ele, na hora da escolha, na hora que ele for olhar para a situação, ele vai ver assim, não, isso aqui vai passar. Isso aqui vai passar, mas isso aqui não, isso aqui é meu, isso aqui é uma coisa que eu quero para ficar, é uma pessoa que eu realmente gosto. Isso aconteceu na minha vida 2 vezes. Isso aconteceu isso com a primeira pessoa que eu realmente gostei, que eu tinha 20 anos de idade. E aconteceu isso, só que com 20 anos de idade, foi uma relação que eu acreditei até que eu ia casar, né? Então, assim, foi uma diferente, foi diferente. Isso aí outro dia eu conto essa história. Foi uma história diferente porque existia fatores materiais que interferiram. E que hoje eu sei que fatores materiais interferem sim, indiferente de você gostar. Interferem sim, em alguns casos interferem. Muitos casos, aliás, né? A gente sabe que a gente vai... Ai, fulano é preso por causa dos filhos. Hoje em dia que eu tenho filho, eu acredito que, às vezes, um relacionamento fica preso por causa de filhos. Você fica... O medo da culpa é tão grande que você se prende àquela relação. E antigamente eu não achava isso, não. Eu achava que era pretexto. Se quisesse, ia. E não é assim. Existem situações e situações. É por isso que, às vezes, para umas pessoas... Certas situações vale a pena você engolir o sapo e ir à frente. E tem outras situações, jogue, porque isso aí não tem futuro. Isso aí não vai dar em nada, essa conversa pra boi dormir. A gente conhece pelas conversas. Preste atenção no diálogo. O diálogo é tão repetitivo, que qualquer pessoa que tiver um mínimo de atenção, ela vai perceber que aquela história é pra boi dormir. E quando a pessoa se relaciona com um homem solteiro que ele não lhe assume, esse homem solteiro é solteiro, livre. Aí ele inventa uma história de que não, eu não quero me fixar com ninguém agora. Não, a gente vai se conhecendo, e o tempo vai passando, e a gente vai se conhecendo. Um belo dia ele conhece alguém, se apaixona e assume. Esse baque é muito pior, porque a pessoa acaba se sentindo que perdeu tempo, que foi usada e que é o lixo. Então não se iluda, porque se um homem solteiro, que ele não tá preso a nada, e ele ficando com você, saindo com você, se contando com você no final de semana, mas ele não lhe assumir é você colocar o rótulo. É minha namorada, eu estou com essa pessoa e eu quero estar com essa pessoa, isso é o rótulo da relação. Que quando o homem assume aquele rótulo, é porque ele quer. Porque para o homem é muito difícil assumir esse rótulo. É minha namorada. Você pode perceber que quando o homem tá ficando, ele tem uma dificuldade. Ele é minha amiga, então a gente tá ficando. Então, aquela coisa meio, né?
E quando o homem ele assume o rótulo, quando ele tem coragem de verbalizar, é porque ele tá apaixonado, ele vai levar aquela mulher a sério. Mas quando ele fica meio que escorregando e com aquela conversa mole, saia fora. Saia fora que não tem futuro. Não tem futuro. Eu digo pra você por experiência própria, eu digo isso pra você porque eu trabalho com pessoas que todo dia eu escuto essas histórias. Eu já até gravei na minha cabeça alguns histórias. A conversa de homem é assim. Não é isso, meu amor. Eu gosto de você. Será que você não dá pra você entender que eu tô vivendo um momento muito difícil da minha vida? Eu saí de um relacionamento. Eu tive esse relacionamento dele, já tá com 2 anos que ele terminou. Mas ele saiu de um relacionamento. O queixo dele. De um relacionamento. E eu não quero assumir agora. Eu gosto de você. Eu não quero que você fique com raiva de mim. Vamos ficando, vamos vendo. A gente tá vivendo dia a dia. A relação ela vai crescer. Tenha paciência. Ixi, esse negócio de ter paciência é a frase do homem. Ou então, quando você pega ele numa virada, numa mentira, ele disse: eu não aguento mais essa relação, porque você tá ficando igual uma louca, que tudo vê coisa onde não tem. Será que não dá pra você entender que isso aí não existe, que isso aí é fofoca, que isso aí a história não foi bem assim, você não acredita em mim, você prefere acreditar nos outros? Não é não? É a mesma frase. Parece que eles engoliram um gravador e dizem não tem argumento e fica só repetindo os argumentos batidos. Que é uma das coisas que são sinais e as pessoas insistem. A mulher insiste. Mas ele me disse que não sabe o que quer. Porra, se não sabe o que quer, porque não lhe quer. Não, ele marcou comigo, mas ele não tinha dinheiro. Porra, então fica em casa. Sabe? Marcou com você. Marcou tudo. Combinou local. Aí na última hora, vixe, cara, eu tô sem dinheiro. Porra, você já tá todo entusiasmado, o que ele faz? Ele aproveita o seu entusiasmo pra você dizer: tudo bem, eu boto aqui no meu cartão, então eu pago, depois você me ajeita, e nunca na vida ele vai ajeitar. Nunca. Eu tive um namorado. Ai, meu Deus do céu, que deu vontade de dar na minha cara quando eu me lembro disso. Eu tive um namorado mesmo, namorado mesmo, de me assumir. Eu acreditando, pobre iludida, né? A gente se ilude. Eu acreditando que realmente ele estava com dificuldades financeiras. Eu vendo aquele sofrimento, toda a Rede Globo. Eu acreditava. Porque, em primeiro lugar, a gente, quando tem geralmente pessoas que jogam cartas, elas não vão ficar jogando pra ver certas coisas. Quando tá bom, quando começa a desconfiar, eu quando ia, me filha, eu sabia tanto que quando eu ia, que eu via, eu já sabia que eu ia pegar, então eu até evitava, pra evitar, enquanto tava bom, né? Aí tava bom, né? Eu tinha saído desse relacionamento que sofri muito, que eu gostei muito, e meio que transferi um erro. Outro erro. Transferência de sentimento. Você sair de uma relação e se jogar pra outra. É a pior cagada que você faz. Porque você pega um sentimento que tá ali por uma pessoa e você joga pra outra e você acredita que aquela outra você tá amando. Você não é assim? Você acredita? Ai, meu Deus do céu, pronto. Sabe? Quando você começa a ficar que dá certo, dá uma química, aí você transfere, aí você acha que se livrou daquela paixão, daquela dor e que já tá amando de novo. Mas mentira, ilusão. Você não tá amando. Seu sentimento não é uma bola de bugude que você tá dando pra cá e pra lá. E você vai. Só que a sua carência de ficar só e a sua crença de que você está apaixonado novamente e que você tá vivendo um amor maravilhoso, né? Vai fazer com que você fique naquela relação. Você persiste naquela relação. E você vai vindo. Aí vem os queixos dele. Olha o queixo. Ele ia receber dinheiro. Hoje é o dia do pagamento dele. Amor, eu vou lhe pagar o dinheiro lá que você tirou pra mim, aquele negócio no cartão que ele pediu de vez em quando. Então bota aí a gasolina no carro, que quando for no dia do pagamento eu te pago. Pergunta se eu vi alguma vez a cor do dinheiro dele. Pergunta se eu vi. Aí ele fez isso 3 meses. No quarto eu já fiquei puta, já comecei a cortar. Vamos ficar em casa. Ficar em casa. Com isso, de ficar em casa, eu fui pegando as mentiras. Diz aí. Eu nunca na minha vida ia desconfiar disso. Ele era viciado em droga. Eu fiquei, quando eu soube, eu quis morrer, porque em primeiro lugar eu tenho horror a isso. Eu tenho horror, porque eu não acredito que ninguém consiga amar, consiga se relacionar tendo um vício, nenhum tipo de vício. Porque a pessoa ama o vício, então ela não tem capacidade de amar outra pessoa. Cara, quando eu descobri isso, foi na pior forma, porque foi o quê? A gente ficou em casa, a gente saiu, a gente ficou em casa bebendo, eu morava embaixo, minha comadre morava em cima, que hoje em dia minha comadre, na época era só minha amiga.
E eu bebi muito, na época eu bebia cerveja, né? Bebia cerveja, bebia rum, gostava muito. Hoje em dia não, bebo um copo de cerveja de vez em quando. E eu, graças a Deus, assim, purifiquei o meu organismo e não sinto falta. Mas na época eu saía muito, né? Me divertia muito, isso antes da minha filha. Aí eu simplesmente capotei, dormi. Quando eu me acordei, o canto mais limpo. Ele tinha saído com o meu carro. Minha porta ficou só entreaberta do apartamento. Quando eu me levantei, que eu abri a menina, eu tonta, 5 e pouco da manhã, tava amanhecendo o dia. Menina, eu fiquei boazinha. Do susto. Eu, pronto, roubou meu carro. E ele veio chegar. Depois de meio dia, eu desesperada ligando pra mãe dele. Depois de meio dia, com o carro sem o som do carro, ele pegou o som do carro, empenhou em algum canto, sei lá, e inventou que tinha sido roubado. Como é que foi? Aí depois eu muito viva, porque às vezes a gente se engana, pô, isso aí era no dia do meu aniversário, era no dia 18 pro dia 19. Pra tu ver aí as coisas. Pra vocês verem que a gente cai em certas coisas, só que a gente tem que perceber e cortar. Eu vi, quando ele me devolveu aquilo ali, eu disse, nunca mais na minha vida eu quero essa criatura. Quando eu fui falar com um amigo dele, esse amigo dele disse pra mim que ele era viciado, que ele tinha crise de abstinência, e que tivesse na frente dele, ele levava e saía. E eu tive, foi sorte que o carro voltou inteiro. Olhe, sabe o que é você? Isso aí foi um livramento de Deus, que eu acredito que isso foi um livramento. Porque foi uma situação onde eu acho que foi uma das mais graves que eu tive na minha vida, como um livramento, eu vejo. Porque esse homem poderia ter me matado, esse homem poderia ter roubado alguma coisa minha, esse homem. Por isso que eu digo, tenha muito cuidado. A gente conhece uma pessoa, a gente acha que aquela pessoa é do bem, e a gente bota dentro de casa, às vezes mora só. E isso é um aprendizado que vocês não façam. Conheça primeiro, conheça. E a gente conhecendo muito, a gente não conhece, sabe? Então, são situações que, assim, que às vezes a gente, quando é muito mais jovem, a gente vive. Hoje em dia eu tô 43 anos de idade. E eu tive a minha filha com 34. E dessa idade, então, eu posso dizer que eu envelheci 20 anos. Eu aprendi, eu tive vivência de experiência. Sabe quando você faz meditação? Você começa a entrar naquela energia da espiritualidade, da meditação, e você começa a ver certos erros, certas situações são complicadas, que você não deve permanecer naquele erro. Eu tô falando isso aqui, eu tô abrindo até a minha história, alguns episódios da minha história do meu passado, para as pessoas verem que a gente, todo ser humano, pode fazer uma besteira, pode cometer um erro, pode meter os pés pela mão e depois pode se achar. Principalmente quando a gente trabalha o emocional. Hoje em dia eu sou uma mulher que eu tenho autoestima. Hoje em dia eu tive minha filha, meu corpo já não é o mesmo, eu já tô com 43 anos de idade, mas eu não me vejo mais com necessidade de mostrar, sabe, que sou a bonitona, que não existe mais. Por quê? Porque eu me amo. Eu estou bem comigo. E quando você está bem com você, você não deixa ninguém entrar na sua vida, você não deixa ninguém invadir um espaço que não pertence. Você, quando a pessoa vai invadindo você, peraí, não é assim não. Quando a pessoa vem com aquelas conversas mole, é porque eu tô com tanta dificuldade, eu gosto tanto desse celular, que meu celular não presta. Trabalhar, meu filho, comprei um pra você. Então são pequenas coisas, eu tô cheia de dificuldade, eu não tenho sorte com nada. Não tem sorte porque quem quer trabalhar, trabalha. Quem quer correr atrás, corre. Existe dificuldade sim nessa vida, mas a gente sabe que quando o homem quer, ele resolve, ele vai atrás, né? E quando o homem, ele na relação, quando ele ama uma mulher, ele é diferente. Ele vai mostrar caminhos na sua vida que você vai perceber. Você sabe que já foi amada, sabe o que é um amor e sabe o que é alguém querendo tirar proveito, né? Então é uma das coisas que espiritualmente a gente tem toques e a gente não percebe. A gente percebe depois que já aconteceu, já deu erro, e a gente percebe. Mas esse vídeo aqui de abertura, lógico que eu vou contar experiências minhas espirituais para algumas pessoas que estão começando. Eu quero ver, são algumas coisas que eu passei na minha adolescência, como eu fui guiada e levada para Natal, né? Como isso aconteceu para mim, morar em Natal e conhecer o Marcelo, e o Marcelo me apresentar o tarô, me dar um tarô. A forma que a gente se conheceu, o jeito que foi acontecendo, situações que eu passei,
certo? Olha, teve uma situação muito legal, que foi uma situação, vou contar aqui rapidinho, porque eu também tenho que pegar minha filha, eu tô fazendo esse vídeo perto da hora dela. E, assim, eu tava desempregada na época, meu segundo emprego. Eu perdi o emprego, fiquei deprimida, de agora, meu Deus, eu tô com dívida. Aí fiquei tentando pegar o dinheiro que eu tinha recebido, guardei. Na época eu morava lá na casa da minha mãe, né? Aí eu me deitei um belo dia, assim, acho que depois de um mês mais ou menos. Eu tava deitada, eu rezava muito, sempre rezei muito, acho que é por isso que Deus me livrou de cada coisa. Gente, se eu vou contar os livramentos que eu tive, livramento de estar em lugar e poder de estar perto de pessoas em situações de perigo, assim, de pessoas que eu nem estava me tocando do perigo que eu estava correndo, mas assim, Deus me conduzia de uma maneira, mandava um anjo bom e me salvava dali. Dando uma situação, isso na minha adolescência. É tanto que eu corri, eu comecei a fazer coisas que podia, acho que eu podia me lascar mesmo, aí Deus, não, peraí, vamos fazer uma coisa com essa menina, levar logo essa menina lá para Natal. Aí foi o convite que eu tive da minha tia para ir morar lá, e foi aí que aconteceu, que eu fui apresentada ao tarô e o baralho cigano. E a gente começou, tinha 17 anos, né? E antes disso eu já brincava de baralho comum, já tinha conhecido, já gostava daquilo ali, já me descobria, já tinha tido experiência com espírito, de espírito me puxar, de espírito menino, eu tinha tanto medo, menino, eu rezava tanto. Só que hoje em dia tem horas que eu tenho um certo receio, quando eu sinto que a coisa não é muito boa, mas hoje em dia eu tenho mais coragem de repreender, né? Antes não, antes era mais eu tinha medo, né? E o medo, ele é um canal de abertura pro mal ficar grande. Então ele fica imenso em cima de você e você não tem força para lidar contra ele. Isso aí é um outro vídeo que a gente vai fazer, que também é bom para as pessoas ficarem atentas em relação a isso. Mas certos erros, vamos dizer assim, que a gente faz na vida são erros para aprendizado. São erros para aprendizado e a gente tem que tomar esse aprendizado na vida e não meter os pés pelas mãos, tá? Vamos ficar para o outro vídeo, essa história aí espiritual, porque agora já tá tarde, eu tenho que pegar minha filha no colégio, tá? Mas eu acho assim, que eu ajudei muito algumas pessoas que já passaram por algumas coisas, já tiveram alguns sinais, e é bom a gente perceber que a gente tem que dizer não. Aprender a dizer não, aprender a dizer basta, porque aí a gente queima aquele karma, a gente fecha aquele karma. Por mais que doa, você diz, eu não quero mais isso pra mim, isso não é pra mim, isso não é meu, isso não é pra mim, eu não quero, pode-se embora. E aí você vai trabalhando o fechamento. E aí você vai se sentindo tão livre, vocês nem imaginam o prazer que é estar livre. Livre com você, livre para você fazer o que você quiser. Vocês sabem o que é não se preocupar se vai ligar alguém para você e dizer que ele tá com outra. Você sabe o que é o preço de alguém ligar para você, de você dormir e saber que ninguém vai ligar para você para perturbar, vai bater na sua porta. Pra ninguém vir lhe procurar de madrugada, de você dormir sem se preocupar de ligar o telefone, sem se preocupar se vai vir atrás, se não vai vir atrás, se tá com mulher, se não tá com mulher, isso não tem preço. Gente, isso não tem preço. Por isso aprenda a lidar com esse sentimento, com a autoestima, aprenda a lidar com a solidão voluntária, aquela solidão que não é solidão porque você se basta. Você lê um livro, você escuta uma música, você sai com um amigo. E isso vai criando um ponto de equilíbrio. Trabalhe o ponto de equilíbrio dentro de vocês. E toda vez que você lembrar de um amor, você pensa assim, eu tô só, mas eu não tô preocupado se ele tá me passando chifre. Porque agora, mesmo que ele esteja e eu fico com raiva quando eu souber, ele não é nada meu. Ele pode fazer o que ele quiser da minha vida, assim como eu posso fazer qualquer coisa da minha vida. E aí você vai aprendendo, e isso vai lhe dando um prazer que só quem vive, só quem tem essa experiência dessa liberdade é que sabe. Beijo, gente. Espero que o vídeo tenha ficado legal. Espero que as pessoas gostem dessa linhagem de conversa, sabe? Algumas pessoas que precisam isso de viver, de ver experiências, de conversar, que eu acho que isso é muito bom. Um abraço e até o próximo, com o próximo tema.